também na edição de hoje do Jornal. Agora são 10 instantes, vamos
Olá, bom dia. Vocês ouvintes estão sintonizados conosco na Central Brasileira de Notícias nesta segunda-feira, hoje 28 de julho de 2014. O CBN Vitória desta segunda é especial com a transmissão ao vivo do primeiro debate para governo do Espírito Santo. Comigo, na apresentação deste debate, está a jornalista Andréia Lopes. Andréia, muito bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos presentes aqui no auditório. Bom dia, candidatos. Lembrando, Fernanda, que a nossa cobertura especial das eleições é multimídia. Estão envolvidos neste evento, além da CBN, profissionais da rádio Gazeta M e também Gazeta FM, com transmissões simultâneas dos jornais A Gazeta e Notícia Agora e também do nosso portal Gazeta Online. A maior cobertura das eleições do Espírito Santo você encontra aqui. E já estão aqui conosco, posicionados na Rede Gazeta, os candidatos que contam com representação de partido ou coligação na Câmara dos Deputados. O sorteio, inclusive, da posição deles aconteceu um pouquinho antes do debate, com a presença dos assessores de campanha. Para quem nos assiste através do portal de notícias Gazeta Online, através do Gazeta Online, da GTV e também do site da Rádio CBN, já pode observar que o posicionamento no sentido horário se dá com os seguintes candidatos. Candidato Renato Casagrande, do PSB, muito bom dia, obrigada pela gentileza e participação. É alegria estar aqui com a CBN, cumprimento todos os ouvintes, todos os internautas. Contem com nossa colaboração para que a gente possa esclarecer o eleitor. Ao lado do candidato Renato Casagrande está também o candidato do PMDB, Paulo Artung. Obrigada pela presença, candidato. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Andréia. Bom dia, os presentes, os ouvintes, os internautas. Queria saudar a todos, já de antemão parabenizar pela organização desse primeiro debate. Primeiro debate multimídia na cobertura da Rede Gazeta nas eleições 2014. A gente continua na apresentação dos candidatos, sentido horário, posicionada também aqui já na Rede Gazeta para este primeiro debate, a candidata Camila Valadão, do PSOL. Camila, bom dia. Bom dia a todos os presentes, bom dia aos ouvintes que estão nos ouvindo. Peço que continuem escutando para que possam verificar as propostas apresentadas pelo PSOL nessas eleições de 2014 no Espírito Santo. E a gente encerra também com um bom dia ao candidato Roberto Carlos, do PT. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Andréia. Bom dia, candidatos e candidata. Bom dia, ouvintes da CBN. Eu, como geógrafo, gostaria de fazer com que os ouvintes entendessem que eu estou na extrema esquerda aqui, né, na posição dos candidatos. Não é uma coincidência, né, candidata? Andréia. Na plateia aqui da Rede Gazeta, temos ouvintes da Rádio CBN, leitores do jornal A Gazeta e convidados da Rede Gazeta e também convidados dos candidatos. Eu quero destacar em especial a presença dos procuradores da República Carlos Mazocco, Flávio Bering e Carlos Cabeleira, que estão, inclusive, acompanhando essa abertura do calendário eleitoral dos nossos candidatos aqui presentes, convidados, candidatos que disputam o governo do Estado. A Andréia já reforçou que na plateia estão os nossos ouvintes, leitores e convidados, ouvintes e leitores, inclusive, sorteados durante toda a nossa programação na última semana, que acompanham este, que é um primeiro de 4 debates que serão realizados ao longo desta cobertura multimídia. Eu reforço que o debate de hoje ele é dividido em 3 blocos. No primeiro e no terceiro blocos, a gente vai sortear qual candidato que vai escolher o seu adversário para responder a pergunta. A diferença do segundo bloco é que, além do sorteio do candidato que vai fazer a pergunta para o adversário, nós vamos também definir o tema desta pergunta, não é mesmo, Andréia? Isso, Fernanda. E no segundo bloco, nós vamos fazer o sorteio de quem pergunta e também o sorteio do tema. O candidato sorteado vai escolher quem vai responder essa pergunta, no limite também de até 2 respostas para cada candidato. Reforçando, o mesmo candidato sorteado, ele pode escolher um candidato e esse candidato só pode ser escolhido por até 2 outros candidatos. Nós temos também direito de resposta previsto na regra deste debate, somente para citações nominais e ofensivas a um candidato. O direito de resposta deve ser solicitado pelo candidato que se sentiu prejudicado e vai passar para análise da coordenação deste debate, hoje a cargo do editor executivo de A Gazeta, o jornalista Eduardo Calimã.
Vamos ao debate, Andréia? Vamos, portanto, começar esse primeiro bloco. Só reforçando, neste bloco haverá sorteio somente para quem faz a pergunta. A escolha vai ser aleatória do candidato, mas vale observar que o mesmo candidato não pode exceder a 2 respostas, ou seja, ele só pode ser sabatinado por, no máximo, 2 candidatos. Lembrando também o tempo, o candidato sorteado tem 1 minuto para fazer a pergunta, temos o cronômetro aqui em frente a todos vocês. O escolhido tem 2 minutos para a resposta, quem perguntou tem 30 segundos para fazer a réplica e quem respondeu tem 30 segundos para fazer a tréplica. O sorteio vai ser feito agora de quem vai fazer a primeira pergunta por Fernanda Queiroz. As urnas também já foram auditadas pelos assessores de campanha. Aqui estão os nomes dos 4 candidatos e eu faço o primeiro sorteio de quem vai iniciar este debate, primeiro bloco. Renato Casagrande é o nome do candidato sorteado. Candidato, o senhor pode escolher quem vai lhe responder a pergunta. O tempo do senhor é de 1 minuto e o tempo do candidato de 2. Pergunto ao candidato do PMDB. O tema é educação. Esses 3 anos e meio do nosso governo, nós fizemos um investimento forte em recuperação, em ampliação de escolas, em construção de novas escolas, investimento em tecnologia. Fizemos em 268 escolas de 500 escolas que nós temos. Também fizemos uma parceria forte no ensino médio com o Ministério da Educação e Cultura, para que a gente tivesse um ensino médio inovador, para que a gente tivesse uma jornada diferenciada, com reforço em algumas disciplinas, e aqui no nosso estado a jornada ampliada, para que a gente tivesse também a possibilidade de dar a esses estudantes uma oferta de um reforço escolar. O seu plano de governo, o candidato trata do tempo integral, da escola em tempo integral. Como pretende fazer esse trabalho? Candidato escolhido, Paulo Artung, tem 2 minutos para a resposta. Nós estamos vivendo a sociedade do conhecimento. Não tem nada tão importante para legar aos jovens e às futuras gerações do que o saber. Por isso, nós trabalhamos durante 8 anos, trabalho duro, porque recebemos o Espírito Santo, o governo do Espírito Santo, totalmente sucateado, desmontado. Trabalhamos duro com foco principal na questão educacional. Não só reestruturando a rede, mas, na medida das nossas possibilidades, valorizando o magistério, coisa que o atual governo menosprezou e produziu uma greve, novamente, histórica dentro da realidade do Estado do Espírito Santo. Trabalhamos também no sentido do ensino profissionalizante, não só dentro da rede, mas através de um programa que instituímos chamado Bolsa Sedu. Fomos em direção à formação básica e estruturamos um programa inovador chamado Ler, Escrever, Contar, que, infelizmente, o atual governo desmontou. Fomos em direção à segunda língua, tão necessária à vida profissional dos nossos jovens, e instituímos o programa de bolsa de um novo idioma para os nossos jovens. Quer dizer, os passos foram importantes. Criamos a nossa bolsa para que o jovem talentoso, com boas notas no Enem, pudesse ter acesso também ao ensino de 3º grau, ao ensino universitário. Demos passos importantes. Precisamos avançar e a escola de tempo integral é um passo que nós queremos produzir, se for desejo dos capixabas. Tempo do senhor. Uma nova eleição minha para o governo do Estado. 30 segundos para a réplica do candidato Casagrande. Candidato do PMDB fez uma proposta no seu programa entregue ao TRE de um tema que nós já estamos fazendo. Ele ficou 8 anos no governo, não implantou a escola em tempo integral. Nós começamos esse ano com 16 escolas, nós crescendo gradativamente. Todos os programas que nós fizemos no ensino médio e no ensino fundamental era para pagar um passivo dessa área de educação. Também
É claro que nós enfrentamos debate com os professores, assim como outros candidatos enfrentaram. também, Esse é o candidato. trabalho que nós estamos fazendo de valorização da obrigada. educação. 30 segundos para finalizar com a tréplica do candidato Olha, Paulo Artung. O atual governo conseguiu o impossível, regredir, né? Se a gente olhar o IDEB do ensino médio de 2011, nós vamos ver uma evidente regressão na caminhada sólida que nós começamos a fazer a partir de 2003. Então, nós precisamos avançar. O Espírito Santo perdeu o ritmo e perdeu o rumo. E isso que faz sentido eu estar presente num debate como esse. Muito obrigada, candidato. Eu continuo com o sorteio do segundo, que fará a escolha de quem irá responder neste primeiro bloco. Candidato Roberto Carlos é o sorteado. Este bloco será conduzido pela Andréia. Candidato, quem a senhor escolhe para perguntar? O ex-governador Paulo Artung. O senhor tem 1 minuto para a pergunta. A minha pergunta é sobre mobilidade urbana. A Prefeitura de Vitória, no seu plano de mobilidade urbana, apontou como uma sugestão, não só para Vitória, mas para a Grande Vitória, a introdução de um veículo leve sobre trilhos, o VLT. Infelizmente, não foi possível avançar, e o governo do Estado, quando o nosso ex-governador Paulo Artung governava o Estado, não, de certa forma, avançou no sentido de abarcar esta posição da Prefeitura de Vitória. E, no programa de governo do ex-governador Paulo Artung, ele coloca o VLT como uma solução para a região metropolitana. A pergunta é, o que mudou? 2 minutos para a resposta. Mudou nada. Eu e o ex-prefeito de Vitória, numa solenidade que está documentada no Palácio Anchieta, entregamos ao presidente Lula o projeto do VLT que a Prefeitura de Vitória produziu, o candidato Roberto Carlos. E o presidente Lula, também matéria gravada pela imprensa capixaba, se comprometeu a colocar esse projeto no Programa Nacional de Mobilidade. Não o fez, né? Então, assim, a pergunta que não quer calar não é o ex-governador do Estado, é a política pública desenvolvida pelo governo do partido do candidato Roberto Carlos, né? O meu papel eu cumpri, né? Junto com o prefeito João Carlos Coser. Entregamos nas mãos do ex-presidente da República para que ele pudesse levar e dar sentido de prioridade a esse projeto. Não deu. Deu a outras regiões metropolitanas, né? Isso remete a uma questão de isolamento do Espírito Santo, que nós precisamos discutir, né? E precisamos superar. Não dá para jogar a toalha como o atual governo fez com o Fundap. Tem que lutar, tem que dar a boa luta, tem que convencer o Brasil da contribuição que os capixabas estão oferecendo ao país no seu desenvolvimento econômico e social. E nós precisamos, não precisamos de favor do governo central, nós precisamos que o governo central, pelo menos, nos apoie proporcional àquilo que nós estamos ajudando ao desenvolvimento do nosso país. Então, candidato Roberto Carlos, nós não seguramos a bola no pé. Na linguagem que o candidato gosta tanto, nós passamos a bola, mas passamos de uma forma que, se o presidente Lula colocasse como prioridade, também seria prioridade do governo do Estado do Espírito Santo. No pré-programa que eu apresentei no TRE, isso não está colocado como solução. Depois de uma leitura que for feita, isso está colocado como alternativas a serem estudadas. Tempo A prioridade, esgotado. Por favor, prioridade. Tempo esgotado, por favor, não tem mais tempo. Agora o candidato Roberto Carlos tem 30 segundos para réplica. Aprendi lá no Morro da Atalaia, em Paú, uma palavra que carrego pela minha vida inteira: gratidão. Está faltando gratidão ao presidente Lula, ao ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula salvou o Espírito Santo, quando antecipou 300 milhões de reais em royalties e o Estado estava quebrado. E nós temos gratidão com o ex-presidente Lula, como temos gratidão com a nossa presidenta Dilma. Nós vamos fazer o VLT. Vote no PT, vote em Dilma, que nós vamos fazer o VLT. Paulo Artung, 30 segundos para tréplica. O que não falta é gratidão, né? Mas a gratidão tem que ser em relação às coisas que foram feitas, e não às coisas que não foram feitas. Tenha dó, né? A nossa prioridade é o transporte coletivo. A nossa prioridade são as faixas exclusivas. A nossa prioridade é romper com a cidade do automóvel e construir a cidade para o ser humano.
é o pedestre, é o ciclista, é a fluidez e rapidez e qualidade do transporte coletivo. Obrigada, candidato. Fernanda agora faz mais um sorteio, lembrando que o candidato Paulo Artung não pode mais ser escolhido porque ele já respondeu a 2 perguntas. Próximo nome sorteado é da candidata do PSOL, Camila Valadão. Candidata, quem a senhora escolhe para responder a sua pergunta? Bom dia. Primeiro eu quero destacar que o programa apresentado pelo PSOL nessas Candidata, eleições... a senhora tem que escolher imediatamente é fruto o de seu uma candidato. construção coletiva. Eu escolho o candidato Renato Casagrande. Candidato, a partir da leitura do seu programa de governo, e todos nós lemos atentos, não identifiquei nenhuma proposta para a questão dos servidores públicos no Espírito Santo. Os servidores da educação entraram em greve, uma greve histórica, e os servidores públicos também entraram em greve, e foi decretada a inconstitucionalidade da greve ao acionar o judiciário, ao invés do diálogo com os trabalhadores. Nesse sentido, eu queria saber qual a proposta do seu governo para os servidores públicos e queria entender se essa proposta é condizente com a fala do secretário de Gestão de Recursos Humanos que mandou os trabalhadores terem fé, ou seja, a proposta do atual governo e candidato à reeleição é apenas a fé? Pergunta concluída. O candidato escolhido tem agora 2 minutos Candidata, para a sua resposta. nosso governo, nesses 3 anos e meio, reestruturou diversas carreiras da administração pública. Quase todas as carreiras sofreram reestruturação, correção, reajustamento, contratamos profissionais, fizemos um debate permanente com os servidores públicos. Infelizmente, alguns dos movimentos, e a última greve, a greve dos professores, ela foi deflagrada num período em que nós não podíamos conceder reajuste salarial. Mas, mesmo assim, fizemos o debate com os professores, fizemos um debate discutindo temas que estão sendo implementados agora, neste momento, com o Sindicato dos Professores, e é nesse caminho que nós caminhamos. Eu nunca governei sozinho, sempre governei junto com as pessoas, dialogando com muita humildade, mas dialogando permanentemente. É esse o trabalho que eu fiz e os servidores hoje reconhecem o trabalho que nós fizemos de reajuste dos professores, além da ação do reajuste com centro de formação de professores, além da valorização com debate na liberação de professor para fazer o curso de mestrado, de doutorado. Nós também avançamos em diversas carreiras nesse trabalho. E pode ter certeza que a nossa política no governo do Estado é uma política de valorizar o servidor público, tanto é que nós contratamos diversos servidores em áreas essenciais. Na área de educação mesmo, quanto tempo ficamos sem concurso público para professor? Fizemos isso e isso alimenta e apoia, indica a prioridade que nós temos na área da educação. Do mesmo jeito, fizemos o trabalho na área da saúde, da segurança pública. Então, esse é um trabalho que nós estamos fazendo e valorizando os servidores, dialogando permanentemente com esses servidores. Nessa ação, é ação de orientação a todos os nossos secretários, para que tenham um trabalho de apoio e de diálogo aberto com as entidades dos servidores. 30 segundos para a sua réplica, candidata Camila. Bom, na verdade, os servidores públicos do Espírito Santo sabem muito bem a intransigência dos 12 anos de governo. 8, representado pelo agora candidato Paulo Artung, e 4 pelo candidato Casagrande. O quadro do funcionalismo público do Espírito Santo é imoral. 42,6% dos funcionários são comissionados ou cargo em designação temporária. O que significa isso? Cargos políticos para poder satisfazer os palanques dos candidatos. 30 segundos para finalizar. No meu governo, eu fiz concurso público para diversas carreiras de servidores, e é isso que eu estou fazendo permanentemente neste momento. Nós temos um conjunto ainda de uma herança que nós recebemos, um passivo que nós recebemos, nós estamos quitando este passivo, que esse passivo assumido por nós